E aí, pessoal, caros estudantes, professor Aldênio novamente. Vamos começar mais uma aula e vamos ver o que nos espera hoje, né? Vamos animar. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Pronto. Deixa eu ver se já está tudo certo aqui. Vocês já estão me vendo aqui no cantinho. Função exponencial. Então vamos estudá-la agora. Aula 3, parte 1. Função exponencial. Função exponencial é um tipo de função onde a variável independente funciona como expoente de uma base positiva. Por exemplo, a elevado a x será chamada função exponencial de base A, dada a função f de x igual a elevado a x com a maior do que zero e a diferente de 1. Vou ligar essa canetinha só para ficar mais fácil. Então, a diferente de 1, a maior do que zero. Por que isso? Essa restrição é necessária porque 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Tá? Lembrando que as funções exponenciais podem ser do tipo crescente ou decrescente. Basicamente, para cada tipo, o gráfico tem um certo comportamento. Tá? Vamos verificar aqui. Gráfico de uma função crescente. E a gente vai ter uma determinada função. Ó, f de x igual a 2 elevado a x. F de x igual a f... x igual a f de x, que é igual a y. Eu tenho o meu eixo do y, ou f de x, e o próprio x aqui. Tá? Então a gente vai atribuir valores para x e ele vai me dar um resultado em y. Tá bom? Deixa eu ver se vocês estão, acho que vocês estão me enxergando. Deixa eu ver se está certo aqui. Vocês conseguem me botar minha cabeça aqui. Vamos lá. Pronto. Tá. Aqui é y, viu? Bem, atribui valor para x. Vamos atribuir um valor aqui para x agora. X valendo menos 2, o y será 1 quarto. X valendo menos 2. Menos 2 no eixo x. Está aqui, ó. O y será 1 quarto. Y será 1 quarto. E aí a gente tem o valor em y. Olha aqui. 1 quarto. Está por aqui assim. Então, estaria mais ou menos aqui assim. Tá? Vamos verificando. Ó. Depois eu vou mostrar o gráfico, né, a curva. E será melhor. Tá bom? Melhor compreensão. X valendo menos 1. Deu menos 1 em x. Está aqui. O resultado será meio. Se o x for 0, o resultado será 1. X valendo 1, o resultado será 2. Em y, ó, é crescente, então os valores estão subindo. Começou no valor pequeno, né? E ele vai subindo. Já está em 2, já está em 2 aqui, né? Foi para 1 quarto, depois meio, depois 1, depois 2. Você observe que ele está crescendo exponencialmente. Ó. Depois ele já vai para 4, ó. Olha a quantidade que ele sobe. Ele saiu daqui de 1 quarto, né? E ele sobe muito rápido. Ó. Depois, o custo ele sai aqui desse pouco. Depois ele vai, como se diz, né? Crescendo exponencial. Então, cresce muito rápido. Então, observe aqui, ó. Ele saiu bem daqui, ó. Estaria o quarto, né? Ó. Observem aqui. Depois foi para meio, foi para 1, foi para 2, foi para 4. E 2 já foi para 4. E aqui a gente tem o cruzamento aqui das coordenadas. Então esse ponto aqui ele tem duas coordenadas. Uma coordenada em x, e aqui eu tenho ó, em x, e em y. Aqui o y. Tá? Em x e em y. Então cada ponto desse, aqui, 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 tem duas coordenadas. Uma em x e outra em y. Ficou claro isso?
Então, se o meu x é zero, se o meu x é zero, aqui, o meu y é quanto? 1, né? Se o meu x é 2, né? E aí eu já tenho 2, ó. Quanto é o meu y? 4. Se o meu x é 1, eu tenho aqui 1. Quanto é o meu y? Resultado. Aqui, ó, e aqui. Então, eu tenho a coordenada em x, a coordenada em y. Em y aumentou de 2, tá bom? Deixa eu só... É isso, tá bom? Podemos seguir. Função decrescente. Bem, a função decrescente é praticamente a mesma. A questão é que ela vai decrescer. Ao invés de crescer, ela decresce. Temos a função meio elevado a x. Então, x é igual, f de x é igual a y. Vamos atribuir valores. X valendo menos 2. Y será 4. Y menos 2. Cadê o y? É o x menos 2. Tá aqui o x, ó. Eixo x novamente. X. Eixo aqui cresce para cá positivamente. Tá? Y. X menos 2. Resultado é 4. Positivo. Em cima aqui. Quando o meu y for menos 1, o meu x for menos 1, meu x aqui for menos 1, o meu y será 2. O meu y será 2. Olha aqui, ó. A altura dele aqui, viu? Quando o meu x for 0, ou o meu x 0, o meu y vai estar onde? Na altura 1. A altura 1 aqui, ó. Quando o meu x for 1, positivo, ó, o meu y será meio. Ó, o meio aqui, ó. Que não é o ponto, aqui é a altura, meio, o valor dele. Quando o meu x for 2, e aqui está aqui o 2, ó, o meu y será 1/4. 1/4 é mais ou menos aqui assim, ó, a altura dele. O meu x é 2. Então, ó, bem aqui eu vou ter um ponto de coordenada x, de altura y. É isso. 1/4. Se o meu x é 0, quanto é o meu y? É 1. Então, ele vai passar aqui. Se o meu x é 1, o meu y é meio. Então, eu tenho esse outro ponto de coordenada aqui, ó. Cada ponto desse eu tenho duas coordenadas, uma x e outra y. Tá? E aqui também você pode traçar para cá. Tem outra coordenada. Ficou um pouco torto. Opa, ficou muito torto. Ficou muito esquisito. Deixa eu apagar essa parte. Tenho aqui 2. Faço de conta que está reto, tá? Você terá uma curva mais ou menos nesse sentido aqui. Ó. Mais ou menos aqui assim. E ela vai se aproximar aqui tangencialmente. Tá? Ela vai decrescer. Vamos para uma curva mais oficial. Olha aqui. Então não preciso mais explicar, né? Vocês só observar, comparar a minha explicação. Como é que eu fiz aqui, ó. O valor quando x for menos 2. Quanto é o valor de y? 4. Vamos lá. Daqui é a altura dele aqui, ó, de y. E aqui é o ponto. As duas coordenadas. E quando o x for 2? X é 2. O meu y vai estar bem pequeno, o valor dele. 1/4. Mais ou menos aqui. Utilizei aqui um gráfico retirado lá do GeoGebra. Para poder explicar melhor para vocês, tá? Vamos para um exemplo? Em um período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de um certo reservatório é dada por essa equação. Tá? QT, Q0 é igual a Q0 vezes 2 elevado a 0,1T, sendo Q0 a quantidade inicial da água no reservatório. QT é a quantidade de água no reservatório após T meses. Em quantos meses a quantidade de água no reservatório reduzirá pela metade, né, do que estava no início.
Vou apagar isso aqui porque isso aqui fica incomodando. Aí. Olha aqui. Quantidade, só coloquei essa equação aqui novamente. Tá? QT igual a Q0 vezes 2 elevado a menos 0,1T. Então ele fala o seguinte, que em quantos meses a quantidade de água no reservatório se reduzirá à quantidade do que era no início, né? A metade do que era no início. Então esse aqui já é um ponto. Se reduzirá a metade. Em um tempo T, será a quantidade no início dividido por 2. Tá? Olha aqui, já está deduzido. Q por 2 eu só substituo Q0 por 2 no lugar de QT. Q0 vezes 2 elevado a 0,1T. E aqui eu já simplifico. O resultado meu é esse aqui. 1000 elevado a 2 elevado a 0,1T. O que eu fiz aqui? 1 por 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2,0,1T. 2 vezes menos 0,1T. Está aqui. E observe que as bases agora são o quê? Iguais. Se as bases são iguais, eu posso dizer que menos 1 é igual a menos 0,1T. Pronto. Multiplico menos 1, fica tudo positivo. 0,1T igual a 1. T, jogo para o outro lado aqui, T passa aqui dividindo. 1 dividido por 0,1. Multiplico tudo por 10. Multiplico por 10, 10 em cima, 10 embaixo, fica 10 dividido para 1. 10 por 1, 10. T igual a 10 meses. Muito fácil essa aqui, né? Vocês podem estar revendo, refazendo essa questão, tá bom? Isto é, demora 10 meses até que a água do reservatório fique pela metade. Então, até a próxima aula. Nos veremos na outra parte, melhor dizendo, da aula, né? Então, até mais.